Você é só mais um. Você é o prato de alface do churrasco. Você tá ali, mas ninguém liga se você tá ali ou não. Isso é horrível. É uma vida sem sabor, sem nada. Você vai olhar pra trás no futuro e vai ver que você não fez nada. Nós vamos mudar isso agora. Eu já vivi medíocre por muito tempo e consegui mudar isso, e hoje eu vejo pessoas o tempo todo assim. Dá vontade de pegar e dar um sacode e ver se acorda pra vida, porque ser medíocre você não vai conquistar nada. Eu falo que você, em uma conversa, tem 3 tipos de histórias, tem 3 passos pra você deixar uma mulher completamente entregue em uma conversa. Eu falo que o primeiro passo é você contar algum tipo de história que mostre características positivas suas. Então vamos supor, eu sempre começo a conversa, por exemplo, com uma frequência alta. Então eu uso uma frequência alta, eu vou um pouco mais profundo, tá, gente? Frequência alta, contando alguma história de como eu sou aventureiro, como eu sou protetor e tudo mais. Então, você não tem noção que, velho, em Floripa, quando eu me mudei, fiz uma trilha, foi do caralho, subi com os cachorros, tava escuro, não dava pra ver nada, eu fui com a lanterna do celular, 20% de bateria, essa história é real, 20% de bateria, só com o meu celular, com a lanterna, meio palmo, eu nunca tinha feito a trilha, uma trilha de 2h40, eu suando, caí num buraco, quase torci o tornozelo, os cachorros guiando, foi do caralho. Então, beleza. Eu conto essa história pra aumentar o nível de dopamina dessa mulher, onde ela fica legal, extasiada, eu passo com a minha expressão corporal e eu passo com o meu tom de voz, que a história é foda, e com essa história eu aumento a dopamina dela, deixo ela muito mais envolvida com a conversa e, obviamente, eu mostro algumas características positivas que pra mulher é importante. Pô, esse cara é aventureiro. Necessariamente masculina. Tipo masculina, proteção, perfeito, força, perfeito. Sempre... Força, proteção, aventura, tudo que a mulher busca ali inconsciente no homem, certo? Quando eu vejo que ela já tá num nível de dopamina muito grande, onde ela já tá pegada na aventura e eu já demonstrei as emoções certas, eu desço um pouco e eu vou pra média frequência, onde eu começo a contar uma história um pouco mais pessoal. Eu desço até o tom da minha voz, por isso é média frequência, tanto de energia, tanto de tom vocal. E aí eu começo... Mas então, a história de como eu mudei pra Floripa foi um pouco delicada. Então, assim, eu morava em São Paulo, não tive uma condição legal. Então eu tive que, ralar muito, assim. Eu lembro dos meus pais ou da minha família até desacreditando de mim e falando muitas coisas pra me desmotivar. Então eu tive que ser muito blindado pra eu construir uma mentalidade e continuar a fazer com que meu trampo desse certo, sabe? Nessa hora, contando uma história triste, com problemas e desafios que eu tive que contornar, eu deixo a frequência um pouco mais média e mostro pra ela o quê? Que agora eu contei uma história íntima, agora eu mostrei uma vulnerabilidade e ela se sente muito mais confortável em mostrar uma vulnerabilidade dela Gera também. confiança, né? Ou seja, quando eu conto uma história muito mais íntima e pessoal, ela, pela reciprocidade, ela é quase que obrigada a contar uma história íntima também. E sendo que você tá fazendo a famosa jornada do herói. Perfeito. Então ela se sente muito mais à vontade também em contar histórias íntimas e pessoais e me mostrar um pouco de problemas. E aí que a gente vai um pouco mais profundo, tá? Então, quando ela me mostra isso, e eu sei qual que é o problema dessa mulher, qual que é a dor dessa mulher, aí eu começo a técnica de indução. A técnica de indução é uma coisa muito única e não tem a ver com técnicazinha de pua só com palavras. Eu vou um pouco mais profundo. Além de palavras, eu uso muito gesto corporal, porque é isso que eu estudo, microexpressão, linguagem corporal. Aí eu vou muito voz. Eu tenho um tom perfeito para indução, então o tom da minha voz, eu gosto de um tom grave com um pouco de agudo, só para dar esse conforto, mas aí é uma técnica que não faz sentido eu falar aqui, porque aí a galera vai confundir. Mas eu quero falar uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, tem um ponto G, isso eu aprendi com o Ricardo, que é o meu mentor hoje, e a gente estava conversando sobre o ponto G no tom de voz. Se você falar com um tom de voz específico com uma mulher, você enfeitiça ela e gera tensão sexual falando de qualquer merda.